Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje, dando continuidade à história dos santos, vamos falar de Santa Veridiana de Castel Fiorentino, Virgem da Terceira Ordem. Santa Veridiana é uma santa que nasceu na região de Fiorentina, que nos primeiros dias de fevereiro de 1242, de repente, todos os sinos de Castel Fiorentina, na Itália, começaram a repicar simultaneamente quando os moradores constataram que tocavam sozinhos sem que ninguém manuseasse. Tudo ficou claro porque eles anunciavam a morte de Veridiana, que nasceu em 1182, ali mesmo nos arredores da cidade, que amou e onde viveu quase toda a sua existência, só que enclausurado numa minúscula cela de livre e espontânea vontade. Pertencendo a uma família nobre e rica, os Atamvati, Veridiana levou uma vida santa, que ficou conhecida muito além das fronteiras de sua terra, e que lhe valeu inclusive a visita em pessoa de seu contemporâneo, Francisco de Assis, nosso pai seráfico, que abençoou e admitiu na Ordem Terceira em 1221. A fortuna de sua família, embora em certa decadência, foi o suficiente para Veridiana sempre utilizar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuído a ela mostra bem o tamanho de sua caridade. Consta que uma certa vez um dos seus tios, muito rico, deixou a seus cuidados grande parte de seus bens, que eram as colheitas de suas terras. A cidade atravessava uma época terrível de carestia e fome. Seu tio nem pensou em auxiliar os necessitados. Era um mercador e, como tal, aproveitando-se da miséria reinante durante algum tempo, procurou vender grande parte desses víveres e que conseguiu por um preço elevado, obtendo grandes lucros. Mas que, ao levar ao comprador para retirar o material vendido, levou um susto. Suas despensas estavam completamente vazias. Estavam vazias porque Veridiana tinha distribuído tudo aos pobres. O tio comerciante ficou furioso, pediu um prazo de 24 horas para o comprador e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora a causadora dessa situação. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias e o negócio pôde se concretizar, né? Veridiana após a peregrinação ao túmulo de Tiago em Compostela, na Espanha. Diga-se, um centro de peregrinação que era muito costume na época, que era tão requisitado como também ir a Roma visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Ao retornar, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa, para que não se afastasse da cidade e de seus amigos e parentes. Construiu então uma pequena e desconfortável cela próxima à oratória de Santo Antônio, onde viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possui uma única e mínima janela, por onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições. Também minúscula, suficiente apenas para que não morresse de fome. O culto de Santa Veridiana foi aprovada pelo Papa Clemente VII no ano de 1533. Ela também se tornou protetora do presídio feminino de Florença
e sua devoção ainda é muito popular na região de Toscana, na Itália. Então, conhecemos hoje a história de Santa Veridiana, uma santa que se sentiu chamado à clausura. Não entrou em nenhuma congregação, não entrou em nenhuma ordem, mas viveu de uma forma reclusa, de uma forma tão santa como muitas religiosas, como muitas contemplativas, mas optou viver de uma forma laical, optou viver na terceira ordem. E que nada impede de uma pessoa assim como nós, leigas, viver essa vida contemplativa. No mundo de hoje, você tem mais liberdade, mais facilidade do que naquela época de viver o seu chamado. Se você não conseguiu entrar numa congregação, numa ordem, nada impede você viver o seu chamado. Nada impede. Existe uma frase que diz: o hábito faz o monge. O hábito não faz o monge. Perdão. Mas a forma de vida como o monge se apresenta é que confirma verdadeiramente a instrumentação daquele hábito. É o que está dentro de você. A sua forma de viver é que mostra verdadeiramente as suas vestes de consagrado a Deus. Muita gente procura as ordens como, infelizmente, algumas pessoas, vou dizer muita gente, algumas pessoas procuram entrar na vida religiosa como fuga. Aí é uma vocação frustrada. Mas também tem aqueles que tentam entrar e não conseguem. São muito seguros no seu chamado. Que torna-se, de uma certa forma, uma vocação frustrada. Mas nada impede você viver sua vocação mesmo não estar dentro de uma congregação. Você pode viver sua vocação na sua casa, fazer do seu quarto ou local onde você mora o seu convento, a sua cela e vivenciar. Assim como essa jovem viveu por 34 anos dentro de uma minúscula cela e viveu sua vocação. Talvez nunca passou pela cabeça dela entrar numa ordem, numa congregação, mas ela viveu tão santamente como muitas religiosas. Então nada impede de você viver o seu chamado, mesmo que a igreja não perceba, mesmo que a igreja não reconheça, mas a sua forma de viver vai lhe revelar e nada vai impedir, nada vai abafar. Tem uma passagem do Evangelho que fala: você pega um candeeiro, não para botar debaixo de uma mesa, mas para botar em cima. Não tem como você abafar o chamado de alguém, a forma de vida de alguém. Se você é chamado para ser luz, viva dessa forma, sendo luz para o mundo, e nada vai impedir no mundo de trevas. Viva humildemente seu chamado. Tenha fé em Deus. E com essa história dessa nossa irmã, Santa Veridiana, vamos concluir o dia de hoje, mas esperando a história de mais santos e santas da nossa ordem. Bem-aventurados, veneráveis e servos de Deus da ordem franciscana secular. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem.